paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o irmão Fabiano do canal A Voz Clama no Deserto. O assunto de hoje para dividir com os amados é a respeito do estado da igreja, em que devemos neste presente momento nos empenhar, que podemos como igreja nos posicionar. E por base desta palavra está aqui livro de 2 Colossenses, capítulo 8, que vai dizer: tendes cuidados para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Louvado seja Deus. Podemos entender que claramente hoje a igreja, mesmo no olhar mais comum, um olhar mais carnal possível, pode identificar que a igreja hoje tem dado a mão ao mundo. E por que isso acontece? Porque podemos ver as coisas do mundo dentro da igreja. Para entender isso, precisamos entender que é a igreja. A igreja foi fundada por Cristo, pelo sacrifício do sangue dele, unindo todos os povos em um só homem, nascido dele, que somos muitos, mas tornamos um só corpo. Tanto judeus como gentios, quem seja, tanto os da promessa como os que não eram da promessa, todos se tornam um em Cristo. Foi edificado sobre o rudimento. Qual o rudimento? O próprio Cristo, a palavra, o sangue. Todos nasceram em semelhança de Cristo e conforme Cristo tem que andar. Podemos ver o cenário da igreja. Tinha o Império Romano na época e tinha o Sinédrio, que era o império religioso que veio da própria origem de Israel. A igreja nasceu nesse âmbito, com Cristo anunciando o reino do céu, um novo reino, o reino que vem do céu de Deus para aqueles que são lavados e remidos, aqueles que creem no Filho unigênito. Com isso podemos entender que Cristo não tinha um apoio do império, ele não tinha um apoio do Sinédrio, mas o que ele pregava resgatou a muitos, tanto do império como do Sinédrio e de várias nações, e se tornou um só. E cumprindo o sacrifício na cruz, ele agora estabiliza a igreja através de Pedro e os apóstolos. A igreja era perseguida, a igreja era presa, era mortos, os seus membros cerrados ao meio, como relata o livro de Atos, como relata o livro de Hebreus, capítulo 11. Então podemos ver ali também o Mártir Estevão, podemos ver Tiago sendo morto à espada, podemos ver vários relatos de morte e perseguição cristã. Então o cristão precisa entender que, assim como odiaram a Cristo, odiará também os seus seguidores. Padeceremos pelo nome de Cristo, porque o reino do céu está elevado. Este mundo já no maligno, o príncipe deste mundo é Satanás, e nada tem em Cristo. Então, por isso, persegue aqueles que são de Deus, que é luz, para que não possa trazer a verdade a outros que estão aprisionados. Então, seremos perseguidos assim como Cristo. Podemos ver que a igreja, com grande poder, testemunhava o reino do céu, com milagres, prodígios, como Cristo falou: no meu nome fará grandes coisas, maiores do que estas que vocês estão vendo. E assim sucedeu. Pedro olhou pelo rapaz que estava ali acamado há 8 anos e ele levantou. Pedro orou por Rode, que estava ali a morta, e ela despertou. E você vê Paulo também fazendo grandes prodígios e vários outros milagres, como o diácono Filipe em Samaria, curando a muitos no nome de Jesus. E se expandiu o evangelho, tamanhamente. E com isso também a perseguição do Sinédrio, prendendo Pedro, matando Tiago, perseguindo de todas as maneiras, e o Império Romano ali também tomado, para tentar impedir o crescimento que estava ali tomando muita proporção, muitas pessoas crendo, seguindo. Você vê que na época que Jesus estava em carne e osso ainda, eles quiseram fazer Jesus de rei. Jesus saiu do meio deles sem eles verem, porque não era o tempo. Ele é rei dos reis, mas não de mortos, mas de vivos, aqueles que se arrependem, aqueles que nascem da água e do Espírito.
Então o cenário da igreja era como um perseguido. Eles não tinham direito à posse, eles não tinham direito a moradias. Eles viviam em cavernas, depois da perseguição ficou tamanha, eles viviam escondidos em casas de fiéis. Secretamente eles faziam culto a Deus e quando saía para pregar eram presos, muitos deles mortos. Até que o Império Romano, no ano depois de Cristo, 352, eles ali agora, com o imperador Constantino, eles promovem, né, um culto público que o cristão não tinha direito. Era o terror, eles eram queimados. Tivemos imperadores terríveis, imperadores romanos, como Nero. Ele queimava, botava naqueles boi de aço, de metal, a pessoa dentro cozinhava vivo. Eles matavam, viravam espetáculo, jogavam nas coliseus dos leões, nossos irmãos. Nunca tivemos apoio político, nunca tivemos apoio religioso. A igreja, ela é regida pelo céu. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e Deus é o cabeça de Jesus. E o Espírito Santo o regente, que distribui dons e levanta funções, como pastor, como evangelistas e todos os segmentos da igreja. O registro da igreja é no livro da vida de todos os membros, então não tem ligação com o mundo secular. Estamos aqui porque estamos neste corpo, precisamos estar para assim pregar a palavra. Mas não temos nenhuma consolidação, nenhuma legalidade no meio público, convencional. Temos que pagar os impostos, temos que viver como cidadão, mas em termos da fé, em termos da palavra, em termos de exercer este reino, não tem vínculo secular. Então, chegou o tempo de Constantino que ele entendeu, o império já estava se deteriorando, o império já estava fragmentado, já vinha longo de anos de domínio, mas que estava se quebrando, e ele viu um crescimento cristão muito grande, que se espalhava rapidamente, mesmo com as mortes daqueles fiéis. Então ele achou por melhor liberar o culto público, e isso serviu como, para muitos na hora, como um refrigério, como algo que era da parte de Deus, como um consolo, como um livramento, como Deus olhou para o sofrimento cristão. Eles entenderam isso e aceitaram esse culto público, mas com uma condição: o império agora estaria dentro deste culto público. É aí onde surge a primeira igreja católica romana, e começa agora a trazer a idolatria, a trazer os deuses camuflados, criando o secretismo religioso, e muitos ali se adaptaram àquele culto público, agora com a idolatria, coisa que Deus abomina. Êxodo 20, Deus deixa claramente para não adorar a imagem nem do céu, nem da terra, nem lugar nenhum. Ele é o único Deus. Israel sofreu muito por causa da idolatria, a igreja agora estava idólatra. Uma igreja viva, amortecida agora na idolatria. E fora isso, entrou filosofia, entrou agora a idolatria, entrou o mundanismo dentro da igreja. Isso perdurou por muito tempo. O império é dissolvido, cai, levanta o papado, e o papado se tornou como um representante de Deus e a terra, e sabemos que o único representante mediador é Jesus Cristo, está escrito. Nem Maria, mãe, tem esse direito, como muitos botam a Maria, não. É Jesus Cristo, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Está determinado isso. E isso, a Igreja Católica agora, ela se tornou predominante. Muitos reis agora estavam sobre o jugo do papado, da palavra que estava na mão dele, o ajuntamento dos livros, o ajuntamento dos pergaminhos que Deus levantou homens para ajuntar, se tornava agora um livro especial na mão do católico, aonde só eles poderiam ler, fazer aquelas missas em latim que o povo não entendia, os estrangeiros, as línguas estrangeiras, as pessoas não entendiam o que era falado, era mais tradições, era mais filosofia, introduzido nos cultos, que antigamente era Cristo, era o testemunho da ressurreição de Cristo, era o testemunho forte, que levava as pessoas ao arrependimento, que levava as pessoas a entregar sua vida a Deus, a vender suas herdades e viver naquela comunhão, mesmo sabendo que seriam mortos, perseguidos, mas sabia qual era o destino, a salvação. Sempre foi a meta da igreja, a salvação. Isso se perdeu. E ao longo do tempo se passou por base de 1500 e alguma coisa, 52 se eu não me engano,
agora se levanta, né? O protestantes, essa palavra a minha língua pega um pouco, perdão, mas o interessante aqui é o conteúdo, não atente muito para isso. Então se levanta o protestantismo com Lutero, aonde ele viu que aquela indulgência cobrada pela Igreja Católica era algo que não era real, e Lutero era padre, ele era estudante. A igreja que predominava era a Igreja Católica Romana em todo o mundo. Todos os reinos era dominado com aquela sensação de culpa, de que o padre tinha o poder de libertar o morto da condenação com pagamento de dinheiro, ou que a pessoa poderia viver em pecado, só era pagar a indulgência e estava liberado. E aqueles homens que Deus foi levantando nesta época, depois de Cristo, 1532 ou 52, e eles começaram a protestar contra isso, foram perseguidos. Houve muitos concílios, Lutero, João Ur, Jerônimo, né? E muitos outros foram levantados e foram perseguidos, queimados a fogo como hereges, por proclamar a verdade, por proclamar a libertação. Com isso houve uma grande movimentação na Europa, na França, na Alemanha, que foi o berço. A Alemanha foi o berço do protestantismo, foi o berço do protesto contra essas indulgências, contra esse engessamento de tradições humanas e filosofias que entrou na igreja e que já perdurava, mas como Deus sempre despertou o seu povo, desde o tempo antigo, por meio de profetas, ele levantou como Martinho Lutero, como João Ur, Jerônimo, como também Calvino e outros mais. E isso foi uma batalha muito estendida. Muitos irmãos morreram também, como na primeira igreja que surgiu. Nunca teve apoio militar, nunca teve apoio político nem religioso. E os protestantes não teve também de início. Foi duro para eles, pagaram com a vida muitos deles. Mas, como sempre, a palavra, por mais que tente apagar, ela convence, porque é o Espírito Santo que tem o poder de convencer. Pode matar João Ur, mataram, né, Calvino, mataram muitos dos novos mártires que surgiu nesta época de 1532 depois de Cristo, mas não mataram a palavra. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E, consequentemente, foi alcançado príncipes dos reinos, alcançado muitas pessoas de reconhecimento, e elas também começaram a protestar. Foi uma grande luta que se perdurou por muitos anos. E o protestantismo acabou, que é o que hoje vemos 80% das igrejas evangélicas ser protestantes. Somos um renascimento do protesto. Porém, o protestantismo também, ao longo dos anos, caiu. A sensação de querer um reconhecimento político, religioso, tomou conta e esfriou este movimento. Este movimento que foi de início uma grande abertura, pois trouxe ali a Bíblia para a tradução. Você vê que Lutero lutou para traduzir essa Bíblia para o alemão e outros mais, João Ur e muitos outros contribuíram. Foram ali um movimento muito grande, aonde conseguiram traduzir a Bíblia para o inglês, para o alemão, para o francês. Houve uma grande germinação, a palavra começou a ser aberta para todos ter direito a ler, agir. O Novo Testamento foi em primeiro lugar, depois conseguiram fazer essa tradução do Velho no Novo. Foi uma benção, isso tudo sobre a Europa. Isso foi uma grande força do protestantismo e alcançou muitas nações e alcançou a nós nessa era de hoje. Somos gratos aos mártires, mas foi embaixo de sangue. Mais uma vez, quando Jesus chegou, teve a perseguição, foi embaixo de sangue. Quando a igreja foi levantada, foi embaixo de sangue e perseguição. E o reavivamento de hoje não será diferente, porque o protestantismo esfriou, procurou reconhecimento, e houve o reconhecimento político. Quantos irmãos estão na política? Dizer representar a igreja. Quantas pessoas estão buscando reconhecimento religioso, credencial, e você veja que não foi a credencial nem estudo teólogo que fez Lutero entender as escrituras, mas foi a leitura dele pessoal. Não quero entrar na história de Lutero aqui, nem de ninguém, mas foi a leitura pessoal das escrituras que o Espírito Santo
abrir os olhos. A Bíblia está escrito que a unção do Espírito Santo, ela lhe convencerá de toda a verdade. Ela te anunciará, ela te ensinará toda a verdade. O Espírito Santo tem essa responsabilidade. Jesus falou, enviarei o Consolador e ele te deixará ciente de toda a verdade, de tudo aquilo que é necessário saber. O Espírito Santo que habita em vós. Então, quando a pessoa recebe a palavra, quando ela se arrepende e ela verdadeiramente ela está disposta ao reino, o Espírito Santo é o selo, mas é Deus na pessoa. E abre o entendimento. Você não olha mais com olhar carnal, mas com olhar espiritual. As Escrituras se abre o entendimento. E a mentira cai por terra, as filosofias, tradições humanas caem por terra. Não adianta. Então, não surgiu do berço teólogo o reavivamento, o protetismo. Não, ao contrário, foi estudo pessoal com Deus. Como também Jesus Cristo viu ali aqueles que creu, pessoas fracas, pessoas humildes, pessoas sem expressão, as coisas loucas, as coisas vil para confundir as sábias. Então nunca foi de um movimento reconhecido pela UNEB ou MEC, nunca foi uma faculdade católica ou seja, faculdade teológica. Não desprezamos nada disso, porque Paulo falou que isso tudo serve de esterco. Que é esterco? Adubo. Mas a principal fonte de riqueza cristã é a leitura pessoal, a busca pessoal com Deus e o Espírito Santo. Dependemos totalmente do céu, não de escolas acadêmicas, mestrados, bacharelados. Ainda que isso hoje, numa sociedade, eles requerem para você adentrar lugares públicos, lugares para ministrar ou ser um representante, um professor. Ainda que não é isso que o céu determina, mas venha como estiver, venham os cansados, oprimidos. E normalmente os cansados, oprimidos, a maioria não são estudiosos, não são de famílias nobres, são pessoas bastante oprimidas, pessoas rejeitadas, mas que Deus ali levanta, como Pedro foi chamado, esse indouto. Como é que está tanta sabedoria neste homem douto? E dissolvia a filosofia, dissolvia tradições de homens. É assim que Deus faz. Então, como hoje, o protetismo também se perdeu. O adjunto, o advento, que já vem da origem adventista, da questão escatológica, profecias também, que determinou uma data e que também se perdeu. Então, tudo, juntando tudo, todo o propósito, não apagou a palavra continua salvando. Só que hoje vimos a igreja buscando um reconhecimento secular. Não que isso seja ilegal, é lícito. Existe no Brasil essa paz, tudo bem. Eu gosto de estudar, muitos gostam de estudar, mas o maior estudo é o espiritual, é o pessoal, porque ele te leva ao céu, ele te leva em direção à renúncia, ele te leva ao arrependimento, ele te leva à esperança do novo reino. Mas o reconhecimento secular te leva a este século, às promoções, aos status, ao crescimento secular, e te afasta de Deus, como o protetismo também caiu. E hoje vemos aí o mundo dentro da igreja, as pessoas dentro da igreja hoje, os cultos são preenchidos com teatro, são preenchidos com grupo de senhora, de senhor, de criança, para distrair aquela noite. Malmente tem meia hora para a palavra, malmente tem 40 minutos para a palavra, e a palavra que move, a palavra que dá vida e o Espírito vivifica. Mas as pessoas estão vivendo um sono da inércia, apostasia nesse tempo presente. As pessoas creem que 2 horas de culto, 1h30 de culto é o que ela é. Elas, por não estar em 2 horas de culto, ela acha que não está tendo comunhão com Deus. Nunca foi. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus não habita em casa feita pelo, mas em nós, que Ele fez e purificou com o sacrifício do Filho, o Espírito Santo, que é Ele, habita em nós e nos ensina todas as coisas, nos direciona para o céu. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É um dever do Espírito. Então, entendemos que a nossa fé, a nossa comunhão não é com religião, não é com as placas de igreja que surgiram ao longo do tempo, católica romana, protestante que tem um monte de placa. Tem Igreja Batista, Assembleia, tem todas as igrejas, não que não sejam referência, lá você vai ouvir a palavra, você pode ter lá uma comunhão, mas você não depende da comunhão da religião, mas do grupo.
Todos que crêem reunidos no nome dele. Esse sistema engessado da religião, que você precisa ali seguir os princípios da religião. Hoje em dia, as pessoas até fazem sabatina da Bíblia para você ser obreiro. As pessoas te exigem o primeiro ensino básico de teologia para você ser um pastor e muitas outras coisas. E não é isso que o reino permanecendo. É a doutrina de Cristo e dos apóstolos, que não teve nada disso. A primeira eleição que teve, eu acho, precipitada de Pedro e os apóstolos foi levantar Matias. Aquela sorte que foi dada. Mas qual eram os princípios? Ter visto Cristo, ter andado com Cristo, ter acompanhado os primeiros passos. Não tem nada a ver com coisa acadêmica ou com coisa religiosa ou política. Nunca houve comunhão da igreja. Então, hoje que estamos vivendo no Brasil, são um reflexo de lá atrás, quando a igreja aceitou o culto público, no tempo de Constantino, no tempo de, depois de Cristo, 352. Então, você pode ver, são raízes antigas que engessou o mundo. Alguns lugares já não pode mais, como a Coreia do Norte, na Rússia, em outros países, não pode. Em outros países que eu desconheço agora, mas que também não pode pregar. Eles já vivem o avivamento. Porque lá realmente eles são cristãos. Eles não têm direito a promoções, a status. O que temos aqui, eu estou pregando aqui numa rede social. Sempre fui contra, mas hoje eu vejo que é necessário, porque nas igrejas a maioria estão engessadas pelo sistema religioso. Não aceita a verdade. É como coceira, é como está escrito. Mas louvado seja Deus que nós podemos ser crente hoje, cristã, na sua casa, no seu trabalho. Você é cristão. O vínculo de Cristo é o sangue, é o sacrifício. Reconhecer o sacrifício, você almejar a ressurreição e a sua esperança no novo reino. Esse é o vínculo. Não é o teatro da igreja. Não é a dança de você. Não tem que... porque a igreja é chata. Não tem uma música boa, não tem um instrumento bom, não tem um teatro. Não, irmão. Só de você estar vinculado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício, nos reunimos para nos alegrar com essa oportunidade, com a ressurreição. Ainda que lá só tenha só banco de madeira, ou só o chão, ou não tenha nem telhado, onde você se reunir. Aonde você se reunir? Então vamos sair um pouco desse sistema que só quer manter membros e arrecadação de dinheiro. A palavra virou negócio para muitos. Estamos vivendo um tempo de apostasia, irmão. O anticristo está para se manifestar aí. Não sabemos quando, mas está aí tudo o cenário. É necessário que ele se manifeste ao mundo. A Bíblia está escrita lá em Tessalonicenses 2. Está lá escrito que é necessário a apostasia. A igreja está nessa forma, mas temos que entender que você é cristã, não pelo que está na igreja lá, por causa do pastor, dos irmãos, ou do teatro, da dança, do que seja lá. Isso aí são coisas que não segura ninguém. O mundo é especialista nisso. Em artista, em tudo. O mundo tem tudo isso. As pessoas procuram teatro para quê no mundo? As casas de show para se distrair. A igreja não é para isso. A igreja é vinculada pelo sangue de Cristo. Você foi alcançada porque você estava no pecado. Você viu as consequências do pecado. E a condenação em você foi aberta, seus olhos, e você agora está pelo vínculo de Cristo. Você não está na igreja por causa de teatro, por causa de dança, mas é isso que as pessoas vinculam, tradições de homens. Como lemos aqui a palavra principal, Colossenses 2. Tradições, filosofias, que entrou ao longo da história. Do tempo de Constantino para cá, há muitos anos que já se passaram. Do protestantismo também já passou muitos anos, 2000 anos. Então, às vezes a gente vê a igreja de hoje e pensamos que esse é o modelo de igreja. Você tem um registro lá, você tem um registro da sua igreja no mundo secular. Você tem lá uma faculdade reconhecida pelo MEC, um curso de teologia, bacharelado, mestrado. É você ter esse reconhecimento social, político. As pessoas estão lá dizendo que está defendendo a igreja. Não. Quem defende a igreja é Cristo. Sempre foi. Então vamos acordar, irmão. O vínculo da nossa fé é Cristo. E assim como nossos irmãos foram perseguidos, seremos perseguidos. Você quer viver piamente, quer chegar ao reino do céu, a porta estreita, você não vai ter tapinha nas costas, você não vai ter nome no outdoor. Ainda que isso venha, em algum momento Deus vai te usar em algum lugar desse para você pregar a verdade, ainda que você chegue lá uma vez só, ou duas, eu não sei. Mas você vai ser rejeitado, te jogarão para fora dos templos, como o próprio Jesus. Tentaram matar ele, jogaram para fora do templo para matar, e ele saiu que não tinha chegado a hora ainda. Como Pedro foi pego, foi preso, como Paulo e outros mais. Como agora, no tempo do protestantismo, em 1552,
João Ur, Lutero, Calvino, quem já leu ou tem esse conhecimento sabe do que eu estou falando. Eu não desprezo a teologia, não desprezo o estudo, mas não é o estudo que traz avivamento. É a palavra, é a comunhão com o Espírito e você ser cristão, independente de que a igreja te ofereça, que o sistema religioso te ofereça e que cobre de você. Você é cristão, ainda que você não tenha curso teológico, ainda que você não tenha nenhum dom de cantar, de nada disso. Isso aí são coisas